Bom dia, moçada. E aí, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, e daqui a pouco eu te falo por quê, que é sistemas, né, do primeiro grau por gráfico. Nós já vimos pelo método da adição, da substituição, são resoluções importantes, né? Em determinados casos uma é melhor, em determinada outra. Agora, essa aqui é um pouco diferente. E talvez alguns nunca tenham visto, né? Mas ela é muito interessante e daqui a pouco como eu disse, eu vou falar por quê. Então tem um sisteminha aqui, né? Do primeiro grau, nós já falamos, né? Os expoentes das variáveis são todos iguais a 1, né? Ele não aparece, turma. Olha no biquinho da caneta, ele não está lá. Mas se ele não está lá, ele é 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Agora, eu queria insistir um pouquinho com vocês na questão do que um sistema representa, né? Veja que aqui num sistema de duas incógnitas, né? Duas perguntas, né? Vamos dizer assim, você tem duas informações aí importantes, né? Primeira, são dois números, né? Um chamado de x, o outro de y, que somados, olha, dá 5. Então veja que isso é um pensamento, olha, eu quero números que a soma dê 5. Você tem infinitos casos, né? Para a soma dar 5, pode ser o 1 e o 4, pode ser o 2 e o 3, pode ser o 0 e o 5, né? Pode ser o menos 1 e o 6, tudo você soma dá 5. No outro eu quero que a diferença, olha, diferença representada pelo menos, né? Entre eles, seja 1. Eu também aqui, turma, tenho infinitos casos. Eu tenho infinitos casos que a diferença dá 1, né? Por exemplo, 6 e 5. 6 menos 5 é 1. Né? 7 para o x, 6 para o y. 7 menos 6, 1. Então, veja que eu tenho dois pensamentos. Um que a soma dá 5, o outro que a diferença dá 1. Ah, turma, então o sistema representa um conjunto de ideias, né? Tem duas ideias. Uma, que a soma seja 5, né? A outra, que a diferença seja 1. E agora veja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo uma situação que atende às minhas duas propostas, né? Que atenda a soma ser 5 e que atenda a diferença ser 1. Bem, nós podemos fazer, como nós já falamos lá pelos dois métodos, né, que nós vimos, e agora o método gráfico. Nesse método gráfico, por isso que a gente revisou com vocês plano cartesiano, nós vamos usar o sistema XY, sistema cartesiano, né? Como, tudo? Eu vou trabalhar aqui primeiro nessa equação, né? X mais y igual a 5, ó. Isolei ela aqui. Isso, turma, por experiência, eu vou te falar que o gráfico, sempre que ela for do primeiro grau, os expoentes for 1, ó, o gráfico vai dar uma reta, né? Sempre. E para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu apoio a régua neles, né? E traço a reta. Então, o que a gente faz? Você forma uma tabelinha, ó. Você forma uma tabelinha. E calcula. Como, professor, calcula? Você escolhe o x, ó, e calcula os valores do y. Poderia ser o contrário, mas normalmente o que se faz é isso. Você escolhe os valores de x e calcula os valores de y. Quais valores eu vou escolher para o x, professor? E quantos? Né? Bem, quantos nós já falamos, é reta, basta 2. Olha, em princípio você pode escolher os valores que você quiser aí para o x. Escolhe valores, né, que as continhas ficam mais fáceis de serem feitas, né? Mas você pode escolher o que quiser, que não vai mudar a resposta do problema, né? Então, eu peguei lá, ó, x igual a 1 e x igual a 3. E aí, turma, eu vou lá onde tem o x, olha lá no biquinho da caneta, ó. Primeiro eu coloco 1. Então ficou 1 mais y igual a 5. Né? Aí eu isolo o y. Olha o bico da caneta aí. Então aqui eu tenho o 1, né? A gente já falou quando tem um sinal aqui, ó, é mais, né? Então é uma adição. Passa a subtração. Na hora que passa a subtração vai ficar 5 menos 1. Para ganhar um tempinho eu coloquei 4. Então, se o x for 1, o y é 4. Coloquei lá, ó.
1 e 4. Eu já tenho um ponto para marcar dessa reta. Agora, quando x for 3, né? Eu pego esse 3, olha o bico da caneta. Eu vou lá onde está o x e coloco 3, né? Então fica assim, ó. 3 mais y igual a 5, né? 3 a gente já falou, tá? Uma adição, passa a subtração. 5 menos 3, 2, né? Então tem outro ponto para marcar. Aí, para não confundir, já é bom você ir lá e marcar esses pontos, né? Então, no primeiro ponto, eu tenho 1 e 4. Vou marcar ele, ó. O x é 1 e o y é 4. Marquei o primeiro pontinho, ó, 1 e 4. O segundo ponto, né? 3 no x, 2 no y. Então, marquei, ó. 3 no x, 2 no y, né? É esse ponto, ó. Então, acompanha comigo o bico da caneta aí. Eu tenho esses dois pontos, né? 1 e 4 e 3 e 2. Esses são os pontos da reta R. Da reta R, ó. Então, eu apoio a régua nos dois, ó. Aqui, né? E aqui. E traço a reta R, ó. Ah, turma, por isso que isso é bacana. Porque esse pensamento, né? X mais Y igual a 5, ele tem uma fotografia. Então, a ideia de Descartes, ela é muito forte nisso. Porque você tem uma ideia, né? Uma ideia. Soma de 2, 1, 5. E essa ideia, ó, tem um lugar para ela, tem uma fotografia. Então, na medida que você consegue, né? Vamos dizer assim, exagerando, né? Fotografar seus pensamentos, a coisa ganha uma outra velocidade de resolução, né? Você tem aí, passa a ter, vamos dizer assim, uma Ferrari para resolver problemas, né? Porque agora os meus pensamentos matemáticos, né, têm imagens. Tem imagens. Então, é com isso, turma, que você vai construindo aí projetos, né, modelos. Então, isso é muito importante, porque aqui é uma primeira situação, talvez para muitos, que isso começa a fazer sentido. Por que trabalha com esse X, com esse Y, essas coisas tudo, né? É porque depois essas expressões, ou seja, essas ideias, ganham forma, ou ganham formas. E aí, com a forma, eu passo a ter muito mais condições de imaginar, né, soluções e tudo mais, né? Então vamos ver a fotografia, ou seja, a imagem dessa outra reta, né? O que eu fiz? Outra tabelinha, trouxe ela para cá, né? X menos y igual a 1. E agora eu escolhi o 2 e o 3. A pessoa poderia ter escolhido os mesmos? Poderia. Poderia. O X você que escolhe. Escolhi o 2 e o 3. Um pouquinho mais de trabalho, porque agora eu vou pegar esse 2, olha o bico da caneta aí, vou lá no lugar do X, ó. Vem para cá. 2 menos y igual a 1. O 2, adição, né? Passa a subtração. Então vai ficar menos y igual a 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Eu não quero menos y, né? Eu quero y. Então eu multiplico por menos 1 dos dois lados. A gente já falou isso lá em equações. Né? Então eu poderia jogar assim direto. Ó, menos com menos, mais, né? Então y é 1. Então se o x for 2, o y é 1. Agora vamos com o 3. Ó. Vou lá no lugar de x colocar o 3, né? Então o 3 também vai passar aí subtraindo, né? 1 menos 3 menos 2. Vai multiplicar por menos 1 também. O y vai dar 2. Ó. E agora eu vou marcar esses pontos, né? 2 no x, 1 no y. Vamos lá, ó. 2 no x, acompanha o biquinho da caneta. 1 no y. Olha o pontinho lá, ó. O outro. 3 no x, 2 no y. 3 no x, 2 no y. Então, eu tenho esses dois pontos. Olha o bico da caneta aí, né? Apoio a régua neles, ó. E traça a reta S, né? O que vai ser a solução do sistema, turma? Vai ser o ponto de encontro desses dois pensamentos, né? Intersecção entre esses dois pensamentos. E a intersecção entre eles é a intersecção entre as suas fotografias, né? Entre as suas imagens. Onde elas cruzam? No ponto 3 no x, 2 no y. Solução, portanto, primeiro sempre o x, segundo o y. Bacana, turma? Fala, professor, mas isso aí é meio enjoadinho, né? Olha, mas talvez seja o mais importante, né? Porque isso aí,
começa a dar uma força muito grande na questão das modelagens, né? Porque você vai poder pegar suas ideias financeiras, né? Físicas, biológicas, né? E dar a elas uma forma. Então é daí que surge essa quantidade de possibilidade para exames, né? Para projetos e tudo mais. É o primeiro contato que vocês têm. Então, com a transformação num probleminha ideal aí, né? Constituída de duas ideias bacanas aí, numa forma geométrica. Ó. E aí a gente consegue entender a solução dele só pelo gráfico. Ó. Bacana? Então, isso aí é os pontos, né? Para você assistir, pegar isso aqui, ó, e tentar resolver sozinho, né? Esquece tudo isso que eu fiz. Esquecer não, né? Mas parte aqui só do sistema, olha, e tenta resolver isso aqui sozinho, né? Ver o que você consegue arrumar lá. Tá bom, turma? Um abração, até a próxima. Eu vou insistir, né? Para dar força aí pro canal. É bom se inscrever, é bom deixar lá uma opinião, né? Isso que a gente está fazendo é para os alunos da escola pública, principalmente, né? Então, isso não deixa de ser um incentivo. Valeu, turma. Um abraço.